Daqui a pouco estará conosco na ponta da linha o deputado do Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. E olha só quem apareceu por aqui. Muito boa tarde, Caio Coppola. Apareceu. Muito boa tarde, Silvio Navarro, Guilherme Fiuza. Que honra, Augusto Nunes. E aí, para completar, ainda fico sabendo que o meu amigo Marcel Van Hatten falando conosco aí, diretamente de Brasília, é bom demais. Eu apliquei uma pegadinha no Caio Coppola, que estava passando aqui pelo estúdio, fiz ele sentar, porque ele vai fazer a primeira pergunta para abrir esse bloco para o deputado Marcel Van Hatten. Diga lá, Coppola. Olha só, vamos lá então. Bom, Marcel, seguinte, reforma da Previdência tá andando e agora parece que o governo vai colocar um pouquinho de empenho no pacote anticrime do Sérgio Moro, que já foi completamente desfigurado, né? A gente sabe da vergonha que é essa descaracterização do Caixa 2 enquanto crime no Código Penal. E a minha dúvida é a seguinte: tem alguma chance dessa legislação, que é infraconstitucional, portanto deveria ter seu trâmite aí feito de forma mais rápida, até bem mais simples, passar sem ser muito desidratado? Bom, Caio, a satisfação é minha estar ao vivo contigo, também com o Guilherme, com o Silvio, com o Augusto Nunes. Fantástico programa aí, tá cada vez melhor. Primeiro que a questão da reforma da Previdência, que foi aprovada já aqui na Câmara dos Deputados, infelizmente acabou sendo mais desidratado no Senado. Achei uma pena, né? E quase foi mais ainda, né, com uma emenda do Podemos que tiraria quase mais 100 bilhões do cálculo que o governo está fazendo de economia para os próximos 10 anos. Mas, de qualquer maneira, entre mortos e feridos, ficamos com uma reforma da Previdência agora pendente de aprovação no segundo turno no Senado, que pelo menos vai dar um fôlego para o Brasil, acredito, pelos próximos, 4 anos, 5 anos, algo que não vai ser tão perene como imaginado inicialmente. Acho que nós teremos que fazer uma nova reforma da Previdência em breve, inclusive por causa do rápido avanço da medicina e, portanto, também da expectativa de vida que aumenta a cada ano, né, de uma forma muito rápida mesmo. Mas, de qualquer maneira, nós temos um bom sinal, né, para o mercado, tanto brasileiro como internacional, de que a gente está cuidando do dever de casa. Um sinal mesmo para todos, né? É importante isso, em primeiro lugar, dizer, nós estamos tentando conter o rombo que nós temos. Não vai diminuir muito, mas pelo menos estamos tentando conter. Agora, em relação ao pacote anticrime, de fato, houve uma série de propostas que estavam no projeto, que foram retiradas num grupo de trabalho. Nós temos uma deputada que participa do grupo de trabalho, a deputada Adriana Ventura. Ela tem sido contrária a todas essas retiradas, né? Mas, infelizmente, esse grupo de trabalho ele tem uma maioria que tem se formado para retirar alguns desses pontos. Entre eles, por exemplo, a progressão de regime mais limitada, que estava previsto no projeto, né? Era o dobro do tamanho da progressão que tem hoje, que é de 1/6 da pena, passaria para 2/6, e não seria mais um direito do preso automático, mas seria uma decisão do juiz, né? Eu acho que faz muito mais sentido. E, além disso, todos os outros benefícios que são concedidos, saidões, etc., não tem cabimento. Mas, apesar de alguns retrocessos, a pena, a condenação em segunda instância também, há muitas coisas boas que ficaram no projeto, né? E, ao mesmo tempo, nós podemos recuperar a parte que foi retirado no grupo de trabalho depois no plenário. Esse vai ser um trabalho árduo a ser feito. O relator desse grupo de trabalho, o capitão Augusto, que aliás está de aniversário hoje, não consegui ligar para ele ainda, mas deixo no ar aqui meus parabéns para o capitão Augusto, que é presidente também da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara dos Deputados. Tem uma série de propostas que devem ser pelo menos tentadas, né, no plenário. Nós vamos pelo menos tentar reincluí-las no projeto, e é muito bom ver que o governo, eu não podia, infelizmente, no lançamento do programa ontem, estou com o pé quebrado, infelizmente estou passando boas horas do dia de repouso em casa, agora estou no gabinete durante a tarde, mas de manhã também, hoje estive em casa, não pude ir lá ontem, mas de qualquer maneira, que bom ver o governo super envolvido nessa defesa, porque é o mais importante que se pode defender agora. Isso é a reforma tributária. Precisam ter uma discussão e de preferência uma aprovação até o final desse ano. Deputado, bom é ver parlamentares aí como você
atuando e combatendo a cultura da bandidolatria, da impunidade no Brasil. Eu aproveito para me despedir aí, não só de você, mas também do Guilherme Fiuza, do professor Augusto Nunes. Foi só dar o ar da graça nas palavras aqui do nosso querido âncora Silvio Navarro. Aliás, hoje eu tive meu dia de Augusto Nunes aqui na Jovem Pan, porque eu fiz o Morning Show, o Pânico, e agora tô sendo brindado aí, estou sextando, né, literalmente aqui no Pra Cima Deles. Cara, é uma honra. O Caio Coppola passa no corredor, eu laço, jogo pra dentro do estúdio, não tem conversa, entendeu? Passou aqui, vai participar do programa. Coppola, ótimo final de semana aí pra você. Vai descansar, que você trabalhou demais essa semana e você é sempre bem-vindo aqui nesse programa, pode falar à vontade, aqui você sabe, né? Abração. Muito obrigado, meu amigo, fiquem todos aí com Deus. Valeu. Augusto Nunes, sua pergunta pro deputado, por favor. Deputado, com parlamentares aí como o senhor, como você, né? Vou te chamar, você é muito jovem. Como eu fico à vontade de fazer essa pergunta. Eu estou em campanha pela ressurreição do calendário gregoriano em Brasília, né? Eu não aceito essa história de os deputados, de o Congresso funcionar, na verdade, só por 3 dias, ou menos que 3, né? Se a gente fizer as contas, os deputados chegam a Brasília no começo da tarde de terça e viajam no fim da tarde de quinta. Eles dizem que visitam as bases. Eu queria saber o seguinte, não é hora de o Congresso trabalhar como todo brasileiro normal e parar com essa conversa sobre bases, que eu não sei quem são, se são prefeitos que procuram. Eu queria te ouvir sobre isso. Você visita bases, por exemplo? Quais são elas? Fantástica pergunta, Augusto. Eu te digo, mas curiosamente estava justamente refletindo sobre isso hoje. Até porque se é para continuar no ritmo de aprovações indecentes que o Congresso tem feito, talvez fosse melhor nem votar, né? Porque ultimamente as aprovações aqui têm sido tenebrosas. Mas eu não precisaria ir por esse rumo da ironia. Vamos pensar seriamente no Brasil. Eu acho importante, sim, que os deputados tenham contato com a sociedade. Às vezes parece que não tem. E, portanto, contato com as bases ou com os eleitores que os elegeram sim, eu acho importante. Isso não significa que o trabalho aqui tem que ser limitado. Eu, inclusive, a sexta-feira estou em Brasília. Nem sempre estou em Brasília na sexta-feira. Às vezes, aliás, nem no Rio Grande do Sul. Estou em outros estados, onde também dou palestras, me encontro com eleitores, ouço aquilo que eles pensam a respeito da política ou de propostas que estão em tramitação aqui. Eu acho muito importante o deputado ter esse contato, mas tem muitos que parece que não têm esse contato. Agora, em relação ao trabalho aqui em Brasília, efetivamente, Augusto, eu acho que ele deveria primeiro começar mais cedo. Nas terças-feiras, a gente diz que começa às 4 da tarde, até para dar tempo de muitos deputados virem de estados em que há menos opções de voos, etc. Mas a gente começa, de fato, a votar só depois das 7, 8 horas da noite. E na quarta-feira a gente começa de novo a votar por umas 7, 8 horas da noite e chega em casa muitas vezes meia-noite, 1 da manhã, depois de um intenso dia de comissões durante a manhã de quarta, votação à noite e na quinta-feira, no máximo, votação simbólica. A maioria já realmente está saindo mais cedo e não temos mais o costume de votar pautas que não sejam consensuais nas quintas-feiras. Eu acho que é importantíssimo, sim, o Congresso se reunir mais, a Câmara, aliás, eu sou da Câmara dos Deputados, mas o Congresso também tem se reunido e muitas vezes também não tem conseguido votar por falta de quórum, mas eu digo, por outro lado, que eu estou muito insatisfeito, Augusto, com o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados, mas muito insatisfeito mesmo. Tem alguns mais radicais aí que dizem, tem que fechar o Congresso, etc. E a minha tese, ultimamente, esse Congresso, lamentavelmente, em grande parte, já está fechado. Você mesmo disse há pouco, Supremo Tribunal Federal legislando. É uma vergonha o que está acontecendo. Essa discussão de delatores e delatados aí, é o único ministro, salvo o melhor juízo, salvo o engano, aliás, o único ministro que no seu voto disse que o ponto nevrálgico da questão é que o Congresso, aliás, que o STF não deve legislar, foi o ministro Edson Fachin, está lá no voto dele. Eu não vi no voto dos outros ministros, esperam estar cometendo injustiça. No entanto, esse mesmo ministro, independentemente do mérito da questão da criminalização da homofobia, esse mesmo ministro lá atrás acabou também criando um novo tipo penal, que é função do Congresso, que, aliás, quando não delibera, está deliberando. Essa é uma questão fundamental do processo legislativo. O Congresso, ou a Câmara dos Deputados, ou o Senado, quando decide não votar uma lei, ele já está tomando uma decisão. Agora, é verdade também que os próprios líderes do Congresso, e fica aqui meu desabafo, eu sou um líder partidário, mas existem 20 e tantos líderes aqui, os que têm mais influência têm sabotado o processo legislativo, inclusive as mesas diretoras.
Nós, recentemente, pedimos uma verificação nominal que claramente precisava ser concedida. Nós tínhamos o número mínimo de deputados levantando a mão, pedindo que o abuso de autoridade pudesse ser votado pelo voto dos deputados individualmente no painel, e o deputado Rodrigo Maia, presidente da Casa, nos ignorou solenemente e não nos concedeu esse direito. Assim como o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, também recentemente tomou uma decisão nos vetos dessa mesma questão do abuso de autoridade, que prejudicou o Novo e a sociedade brasileira por também não permitir que deputados e senadores mostrasse seus nomes no painel. Isso é uma sabotagem ao processo legislativo. E com o apoio de líderes influentes na casa que não respeitam o direito das minorias, em muitas vezes, e que acabam fazendo com que esse Congresso, lamentavelmente, fique fechado. Isso para não falar das demais mazelas, né? O Poder Executivo, que não é de hoje, mas de muitos anos, cada vez mais edita medidas provisórias. Até pouco tempo atrás, comprava os parlamentares, como se demonstrou no Mensalão e no Petrolão. Ou seja, nós temos um problema institucional imenso. Mas eu também não quero ser tão negativo, né? Qual é a solução para isso? Para reabrir o Congresso? Os deputados que aqui estão, que têm compromisso com um Brasil diferente, atuarem mais, falarem mais, como eu estou tentando falar cada vez mais também em programas como esse na própria tribuna, nos indignarmos mais e buscarmos eleger mais gente boa nas próximas eleições. Não tem outra saída, a democracia se faz assim pelo voto. Marcel, posso falar, Silvio? Marcel, eu sou teu fã, você sabe disso, você é um missionário, você é um verdadeiro homem público, né? Já tem um trabalho exaustivo. Cara, não inverta as coisas, Guilherme, aqui sou eu, tu é um escritor e fantástico, gosto muito do teu texto, sempre, alguém botou aí na minha dose diária de lucidez ou algo nesse sentido, é isso, você é um cara fantástico, lúcido e sempre com posições muito claras, eu gosto muito de ler teus textos, parabéns. Obrigado, Marcel. Então, você já tem uma biografia, né? Você faz parte de um movimento realmente renovador, você é um cara que para mim tem espírito público, que é uma coisa que está muito em falta e que tem a ver com isso que o Augusto está falando aqui. Quer dizer, uma classe política interessada realmente na política de mudanças, de evolução do país. Agora, deixa eu te provocar com uma coisa. Você, inclusive, falou agora no final da tua exposição sobre não querer ser tão negativo. Eu queria te provocar um pouco com isso. Pelo seguinte, as instituições são imperfeitas e imagina, né? É claro que a gente tem que tentar aperfeiçoá-las, a Câmara, o Senado, o STF. Agora, de alguma maneira... nós precisamos dela para os avanços imediatos no momento presente. A gente não vai esperar, né, que essas instituições estejam num estado de excelência para que a gente possa se mover adiante. Marcel, em termos das pautas que estão em andamento, é isso que está acontecendo. A gente estava até conversando agora aqui com o Caio Coppola sobre esses 9 meses de 2019 de um novo governo. E a gente tem uma agenda gloriosa. A verdade é essa. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil hoje? O que está acontecendo no Brasil hoje é que a reforma da Previdência, a mítica reforma da Previdência, a impossível reforma da Previdência, muito bem elaborada por uma equipe econômica mundialmente reconhecida, está aprovada. Está aprovada. Isso que era um sonho. O Brasil tinha que estar num carnaval por causa disso, né? Quer dizer, a reforma da Previdência, todos os especialistas consideram que é você desatar o nó para o futuro do país. Então, é claro que você está aí apanhando no dia a dia desse trabalho dificílimo no legislativo brasileiro. Agora, o que eu percebo é o seguinte: o discurso como você mesmo usando a tua palavra, o discurso da negatividade, o discurso da reclamação, o discurso da queixa, muitas vezes ele serve, na verdade, para quem não está querendo construir, né? A agenda positiva, ela precisa de uma vibração positiva, precisa da informação do que está se passando. Então, assim, você tem a medida da liberdade econômica, é uma medida até sofisticada, você conhece bastante essa matéria, né? Aprovada, quer dizer, trazida pelo governo, né? As duras penas, como você está descrevendo, como Augusto mostrou, quer dizer, uma instituição claudicante, cheia de defeitos, cheia de problemas. Você tem uma medida revolucionária, que é o caso dessa medida, aprovada. Então é o seguinte, cara, a mensagem, na minha opinião, né, quer dizer, ela tem que trazer um pouco mais dessa glória, porque no dia da aprovação da reforma da Previdência, o Brasil estava chorando num velório, achando que o Supremo tinha acabado com a Lava Jato, que é uma outra lenda,
O Supremo não acabou nem acabará com a Lava Jato. Então, assim, eu estou fazendo uma provocação para você, que é um homem público positivo, né, na tua maneira de existir, de ser, e te perguntar o seguinte: não fica muito parecido com o discurso, na verdade, do PT, do PSOL, do Rock in Rio, né? O Rock in Rio está lá xingando o fascismo, etc. Eles nunca xingam o Lula. Entendeu? Então, é que eles não sabem se é Lula livre ou preso. Eles ficaram nessa dúvida agora. O que você acha, Marcel? Desculpa aí a provocação, mas eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Fantástico, a provocação é maravilhosa e até enveredei por esse caminho quando o Augusto Nunes fez uma pergunta legítima, né, sobre o trabalho aqui no parlamento, que muitas pessoas se questionam por que trabalho de terça a quinta e tal, tentando explicar um pouco esse costume, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, não é só no Brasil que o Congresso... Aliás, aqui o Congresso se reúne do início até o fim do ano, tem muitos lugares que o Congresso se reúne 3, 4 vezes por ano, em alguns lugares se reúne só durante 2 meses do ano todo, né? Então, cada sistema político tem a sua prática diversa, né? Mas o fato é que, você tem toda a razão, tem muita coisa positiva acontecendo. Nós temos um time de ministros que eu acredito é o melhor da história recente, aliás, é o melhor da história recente do Brasil, que eu tenho conhecimento. Eu tenho 33 anos de idade, também eu não sou tão idoso assim, eu não tenho tanta experiência de vida, mas de qualquer maneira, daquilo que eu vivi, eu vejo esse ministério como mais preparado. Nós temos Tarcísio na infraestrutura, nós temos Sérgio Moro na justiça, nós temos o ministro Paulo Guedes na economia e o time dele, todos os que estão ali em volta. Então nós temos gente muito boa servindo o Brasil de verdade, gente que, aliás, deixou suas atividades em iniciativa privada para perder pessoalmente no governo, mas tem esse espírito público de ajudar o Brasil no momento que o Brasil mais precisava de salvação. A gente vinha num ritmo muito pérfido, muito ruim, né? E eu costumo dizer que, ainda que o Brasil tenha um histórico de corrupção secular, né? Estou mesmo dando uma relida em certos trechos aí dos Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que, independentemente da visão ideológica dele, é um clássico na ciência política brasileira. Nós temos muitos problemas com clientelismo, com paternalismo, etc. A corrupção, ela não tem ideologia, mas certas ideologias são inerentemente corruptas. E a ideologia marxista, que o PT, o PSOL, toda essa turma aí, eu gosto de chamar o PSOL de PT Mirim, né? Logo ali vai ser o mesmo que o PT é hoje. Então, toda essa ideologia corrupta que o marxismo representa, que não deu certo em nenhum lugar do mundo, estava sendo implementada aqui no Brasil sob um projeto de poder. E o chefe desse projeto de poder está preso. Está em Curitiba, continua cumprindo pena, e isso também é motivo, eu não digo de celebração, porque é sempre ruim saber que alguém pode ser tão mal para o Brasil, assim como tantos outros de outros partidos, porque foi realmente, não sei se suprapartidário ou interpartidário, como é que você falaria isso, mas teve um chefe, teve uma ideologia por trás disso tudo, que acabou permitindo que o Brasil fosse no rumo que hoje está a Venezuela, né, que a Argentina estava seguindo e que, infelizmente, pode ser que volte logo mais. Então, nós temos, sim, boas notícias, a gente precisa estar celebrando. Mas a gente também precisa lembrar que nós vivemos num momento histórico de profunda disrupção das tecnologias de comunicação, um momento que talvez seja somente comparável com o período da Revolução Industrial passada, ou talvez, inclusive, vai ser mais disruptivo ainda pela velocidade com que a tecnologia anda. E aí que nós precisamos perceber que a arrogância dos poderosos ela vai sendo quebrada pouco a pouco pela influência que as pessoas simples, as pessoas comuns têm em todo esse processo político institucional por meio das redes sociais. E quem não entender que quando você está falando mal de práticas do parlamento ou de determinadas posturas de líderes, você não está criticando a instituição parlamentar, você não está criticando a democracia, ou melhor, até mais fácil para entender, quando você está criticando determinadas posturas de jornalistas ou de gente que há muitos anos estava acostumada a levar a informação de uma forma monopolística e que agora se vê confrontada com a verdade, porque antes nem sempre falava a verdade, e não entende que você não está criticando o jornalismo, a liberdade de expressão, pelo contrário, está criticando práticas que, inclusive, atentam contra a liberdade de expressão e o jornalismo, porque devem, sim, ser baseados na verdade e no compromisso com a informação. As pessoas que não estão percebendo esse momento político-institucional de disruptura que a gente está vivendo, vão começar a perder espaço dentro das instituições que estamos. O outro caminho é o da centralização do poder,
que é o que tenta-se, muitas vezes em outros países, a gente vê acontecer, mas que cedo ou tarde, em decorrência dessa nossa nova era da informação digital, acabam sendo destruídas e volta-se a um ciclo, né, em que o capitalismo de livre mercado e a democracia liberal demonstram-se vencedoras. É um pouco de uma releitura, talvez, do Fukuyama, lá, quando ele escreveu O Fim da História, mas de uma forma um pouco mais linkada com aquilo que hoje está acontecendo, não na guerra de comunismo e capitalismo lá de trás, mas muito mais do acesso à informação que nós temos hoje a muito mais gente no mundo do que era no passado. Muito bem. Quero mais uma vez, então, agradecer a gentileza do deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Mais uma vez participa desse programa, uma daquelas caras novas que faz bem, que tem feito bem ao Congresso Nacional. Muito obrigado, Marcel. Imagina, eu agradeço, Silvio. De novo, obrigado, Guilherme, pelas palavras. Tinha esquecido de agradecer. E obrigado pelo que vocês têm feito aí pelo Brasil com esse programa que, repito, está cada vez melhor. Abração. Obrigado. Boa tarde.